no Palmeiras. O que você pode lembrar para a gente do ano de 2009, quando você chegou, a batalha para subir de divisão primeiro, e depois aquele time que se formou era um time extremamente competitivo, que bateu campeão da Copa do Brasil anos mais tarde? Dá para traçar um paralelo bom, né? Porque são duas equipes que regulam em termos de torcida, né? E estavam em situações parecidas, né? Os dois, quando eu cheguei, né? Os dois na Série B e os dois com uma grave crise financeira, né? O Palmeiras também estava com um problema financeiro muito sério. E o Palmeiras conseguiu, graças a um planejamento muito bem feito pelo presidente, né? Uma engenharia financeira, conseguiu se reerguer acho que até antes do que era imaginado, né? 2013 o presidente assumiu numa situação muito ruim, 2014 a gente quase foi rebaixado, 2013 a gente voltou para a Série A em 2014, quase foi rebaixado, e a partir de 15 o Palmeiras foi num crescimento absurdo, né? E o Vasco estava fazendo esse projeto de uma outra maneira, mais lenta, né? Sem um aporte financeiro tão grande, tanto que em 2009 nós subimos, 2010 fizemos um Campeonato Brasileiro regular, 2011 fomos campeões da Copa do Brasil e vice-brasileiro por 2 pontos, né? Foi um pecado de não ter ganho aquele título também. Seria um troço histórico, absurdo até para o momento que o Vasco estava passando, né? Campeão da Copa do Brasil e brasileiro ia ser fantástico, né? Mas é tudo questão de gestão, de planejamento e de execução, né? Porque às vezes tu tem o planejamento e não consegue executar. Às vezes tu tem o planejamento, não tem a gestão eficiente. Então é uma série de fatores. Não tem um fator só que leve de repente o time a cair e voltar e não conseguir se reestruturar. A gente tem muitos exemplos de times que caíram, usaram isso de uma maneira positiva para se reestruturar, e tem exemplos do contrário também, né? Então às vezes as pessoas falam, é bom um time cair para se reorganizar. Eu não concordo com isso, até porque também o sistema de cotas da televisão hoje mudou muito. Então, o cara que cai hoje, ele tem uma perda de receita financeira absurda, né? E especificamente sobre o título da Copa do Brasil 2011, que momento que foi o mais especial? A final mesmo, contra o Coritiba? Que momento que você guarda assim na lembrança com mais carinho? Eu acho a final, quando o Salve e o Espínola levanta o braço. Primeiro ele levanta o braço para marcar um impedimento e tem meia dúzia que sai correndo pensando que tinha acabado, né? E depois, quando ele levanta o braço e encerra o jogo, porque foi um jogo, foi um grande jogo. Acho que para quem assistiu a televisão e no estádio, foi um jogo sensacional. A gente tinha vantagem de 1-0, saímos ganhando, ampliamos essa vantagem. No finzinho do primeiro tempo, o Curitiba virou com 2 gols relâmpagos. Aí no segundo tempo a gente volta, faz o gol de novo, fica com uma grande vantagem, o Curitiba faz o gol. E aí vai aquele perrengue, aquela pressão no Couto lotado até o último apito, né? E aí depois, hoje bem diferente, né? Hoje sem torcida, né? Aí com aquele ambiente que estava no Couto, foi uma festa maravilhosa, cara. No ano seguinte, 2012, a campanha do Vasco da Gama na Libertadores também foi muito boa, e tem um lance que é repetido a todo momento, que é aquele lance do Diego Souza, que poderia ter feito o gol no Cássio. Depois tem o lance do Paulinho, que faz o gol, e o Corinthians acaba ganhando do Vasco da Gama nas quartas de final da Libertadores. Se o resultado fosse diferente ali, você acha que a trajetória do Vasco da Gama também teria sido diferente nos anos seguintes, Praz? Tem um gol também no jogo de ida, essa jornada anulado do Alexandre, que Sim. Até hoje a gente questiona, né? Mas todo mundo estava bem. Em 2010, 2011, o Vasco passou por um crescimento muito bom. O clube estava se organizando, estava conseguindo dar condições de trabalho, né? Só que a partir de 2012 saiu dos trilhos de novo, parece, né? A gente perdeu algumas peças importantes ali nos bastidores, né? Como o Rodrigo Caetano na época, como um dos vices de futebol, o Mandarino, o Herculino, e acabou ficando bastante complicada a situação. E aí era nítido, todo mundo sabia que no momento que a gente saísse da Libertadores, em qual estágio que fosse, ia ter um desmanche do time, né? Como teve, né? Saiu os principais jogadores com o mesmo valor de mercado, praticamente todos saíram logo após a eliminação da Libertadores, né? Do Vasco da Gama para o Palmeiras,
para quem não sabe, essas duas torcidas têm bastante afinidade, né? São consideradas quase que co-irmãs. Uma torcida ajuda a outra nas viagens, quando o Vasco da Gama joga em São Paulo, quando o Palmeiras joga no Rio de Janeiro. Esse tipo de coisa vai para dentro de campo, você teve algum tipo de adaptação mais rápida? Ou você caiu nas graças do torcedor também por conta disso mais facilmente? Ou não chega a invadir o espaço dos jogadores ali? Não, eu não senti isso. Eu sei que tem essa relação, mas não senti isso dentro do campo, né? Isso não teve influência, vamos dizer, na minha adaptação, né? Eu cheguei no Palmeiras, vindo de um grande clube, né? Na primeira divisão, onde eu era capitão, e aceitei o desafio de ir para o Palmeiras na segunda divisão, num time muito complicado, num momento muito complicado. Eu acho que isso também ajudou a torcida do Palmeiras a ter uma empatia por mim, porque naquela época eu me lembro que o próprio diretor de futebol na época falava que às vezes ligava e ninguém atendia o telefone quando sabia que era do Palmeiras, né? 2 anos depois, tá ao contrário, tava todo mundo ligando pro Palmeiras para querer jogar lá, né? Praz, eu estava dando uma olhada na sua trajetória, ao longo de toda essa década que passou, dá para perceber vários momentos brilhantes, mas fica difícil a gente pegar um ano especificamente como sendo o seu auge. Você tem isso para você? O ano que você estava melhor tecnicamente, que tudo deu certo? Eu sei que o ano que você foi muito protagonista foi o ano que você cobrou o pênalti da Copa do Brasil de 2015, mas queria saber o que você acha, qual o ano que você estava melhor tecnicamente, se foi no Vasco, se foi no Palmeiras, que ano que foi o mais destacado, se é que é possível apontar isso pra gente? Olha, tecnicamente é difícil falar, né? Eu tive um grande momento no Curitiba, só que eram outros tempos, né? Não tinha internet, como tem hoje, né? Então, tanto é que quando eu cheguei no Vasco em 2009, muitas pessoas nem me conheciam, sendo que eu tinha jogado 4 anos no Curitiba, quase 200 jogos. A gente conquistou 2 campeonatos paranaenses. Se não me engano, no Brasileiro de 2003, nós ficamos na 4ª colocação, para um time com investimento do Curitiba é algo notável, atrás de Cruzeiro, da Tríplice Coroa, Santos, do Diego e do Robinho, e o São Paulo com aquele time que logo depois ia ser campeão do mundo, né? Então foi um feito notável, só que não tinha o aspecto midiático. No Vasco eu fui muito bem, campeão, capitão também, só que acho que no Palmeiras juntou tudo, né? Juntou o meu desempenho técnico e principalmente o momento do clube, né? Com títulos, a convocação para a seleção olímpica. Então, se for analisar tudo isso, eu acho que foi no Palmeiras no ano de 15 e 16. 16 eu estava muito bem também, me sentindo muito bem fisicamente, mentalmente, né? Até a fratura no braço, né? Na seleção. Então, eu acho que esse 15 e 16, sem dúvida nenhuma, foi meu auge em termos esportivos. Agora que você parou de jogar, faz muito pouco tempo, evidentemente, mas mudou alguma coisa o seu pensamento sobre o que houve especificamente em 2016, que você foi convocado para a seleção olímpica, acabou tendo essa lesão em cima da hora? É algo que falta nessa trajetória que eu descrevi aqui como brilhante? Faltou um título pela seleção brasileira ou uma competição pela seleção brasileira, Praz? Que faltou jogar, né? Eu sei que é muito difícil, né, cara? Tu ser atleta de elite no Brasil, no futebol, com a concorrência que tem, tu conseguir jogar em times de primeira divisão como eu joguei. Se for pegar aí times de primeira divisão, eu tenho 200 jogos pelo Curitiba, 200, quase 250 pelo Vasco, são 450. Mais 50 pelo Ceará são 500, mais 270, 280 são 780 jogos em time de primeira divisão. Então já é uma marca difícil de atingir. E chegar na seleção, então, é muito mais difícil, né, cara? Eu tive essa infelicidade, né? No momento de transição da seleção, né? Foi logo na troca de comando, né? Que o Tite estava assumindo. E óbvio que todo jogador profissional que joga no time de elite, ele sonha em ir para a seleção. E eu tava quase chegando lá e teve esse percalço. Mas são coisas do futebol, a gente lamenta, mas entende também. E você já deve estar começando a se acostumar, até pela experiência que tem, que quando a gente pega, eu digo os jornalistas, né? Pega uma oportunidade de entrevistar um cara mais experiente, a gente quer saber como ele analisa a posição, como ele analisa o futebol. Já que você é um especialista na posição de goleiro, Praz, como que você vê as novas gerações de goleiros? Já que você passou aí 2 décadas, você viu muita coisa, não tinha nem internet, como você falou no começo. Tinha internet, mas não era tão acessível assim. Como é que você vê a nova geração de goleiros brasileiros, os caras que estão na seleção brasileira, os caras que estão se formando agora?
essa exigência cada vez maior de saída com os pés. Já era uma exigência há algum tempo atrás, mas agora parece que se tornou uma condição obrigatória. Qual a sua análise, Praz? Eu sou da época, a minha base toda foi na regra antiga. Eu peguei no finzinho da minha categoria de base a regra nova, né? De ter que jogar com os pés. E aí, óbvio, no começo tudo é novo, os treinamentos eram bem arcaicos, né? O treinamento para o goleiro jogar com o pé naquela época era o treinador do goleiro recuava a bola no meio campo, tu tinha duas opções, ou tu chutava de primeira para cima, ou então tu dominava e chutava para cima. Então, quer dizer, isso não é jogar com os pés, né? Isso não é jogar com os pés. Jogar com os pés é participar do jogo, ser inserido no modelo de jogo. Não recuar para o goleiro só quando tu não tem opção. E no Brasil, às vezes, ainda acontece muito isso. Os jogadores, os times não usam o goleiro para construir o jogo, ou então para uma bola que está sob pressão, que rodou para o lado do campo. Os caras fecharam o retorno da bola para o zagueiro, né? Porque a maioria dos treinadores, 90% fazem esse gatilho de pressão, quando a bola chegar no lado do campo. Alguns fazem na faixa central, né? Quando entra no volante de costas, mas a maioria pela lateral. E aí eles fecham o retorno no zagueiro. O lateral ele fica sem opção, porque ficam tirando a linha de passe dele para o meio e para o zagueiro. Então ele tem a opção de bola no fundo ou bola de retorno com o goleiro. Aí o goleiro, se tiver inserido no modelo, ele consegue recomeçar o jogo pelo outro lado. Porque o lado oposto sempre vai ter um jogador sozinho, né? Então, falta isso também, né? Falta isso, inserir mais o goleiro brasileiro no modelo de jogo. Não querer que no segundo jogo ele jogue com os pés. E isso vem mudando. Os goleiros mais novos, que estão se formando e que têm 24, 25, 26 anos, já pegaram essa outra realidade. E óbvio, muita gente critica, né? Mas óbvio que vão acontecer erros, né? O Ter Stegen erra, o Valdez foi o precursor disso, erra, o Neuer erra, o Alisson, que é um dos melhores, o Ederson, que eu acho que é o goleiro, junto com o Neuer, que é o que melhor joga com os pés. Eles erram, mas eu acho muito interessante, porque tu dá uma segunda opção pro time construir, não tabelar dentro da área, dar balãozinho, fazer passe dentro da área, mas dá uma opção de construção de jogo quando o teu time está sem opções. Trazendo o papo de volta aqui para o Rio de Janeiro, mas ainda falando da sua especialidade, que é o gol. Como é que você vê as características dos goleiros que estão por aqui? Diego Alves e o Hugo, agora tendo oportunidade no Flamengo, Muriel no Fluminense, tem o Gatito no Botafogo, o Fernando Miguel no Vasco. Que análise que você faz desses goleiros? Assim, que características que te chamam mais a atenção? A gente tem estilos bem diferentes, né? Tem o Marcos no Fluminense com o Muriel, né? É um goleiro mais novo já, de uma outra escola. O Muriel não é um goleiro antigo, mas é um goleiro de outra geração. Fernando Miguel e Lucão no Vasco, gerações opostas, né? O Lucão com 19, 20 anos, um potencial que eu acho muito grande, muito grande. Um goleiro com 19 anos corresponde a um menino de linha com 16 anos. Então ele tá numa fase de maturação ainda. Tem que se ter paciência, porque provavelmente ele vai oscilar mais do que um goleiro experiente, né? Vai cometer mais erros, mas isso tudo é parte do amadurecimento. Nenhum goleiro amadurece no banco, né? Ele pode ficar no banco e ter 30 anos e não tá maduro. O Flamengo, o Diego passou por um momento complicado de lesão, né? Faz tempo que não joga, e o Hugo entrou para aproveitar esse espaço, né? O goleiro tem um biotipo muito interessante, né? É alto, mas rápido, né? E entra naquilo que eu falei da juventude de amadurecer no jogo. Ele, amadurecendo numa equipe como o Flamengo, ele vai ganhar muita casca, né? Vai ganhar muita casca com os erros, com os acertos. Eu acho que isso é essencial. E no Botafogo, o Gatito também, né? Passou por um momento difícil aí, faz tempo que não joga. O Botafogo está num momento complicado, né? A gente acompanha aqui economicamente, desportivamente. Então, acho que o caminho do Botafogo vai ser investir na base e, de repente, vai dar chance para novos goleiros. Né? Até outro dia, você era adversário, né, do Vasco da Gama, e o Ceará, inclusive, disputando para conseguir continuar na Série A do Campeonato Brasileiro, o que conseguiu, que é um feito, não deixa de ser um feito também para a equipe nordestina, mas você conseguiu acompanhar na medida do possível o que estava acontecendo com o Vasco da Gama? Quando possível você acompanha ainda a equipe? O Vasco começou, por exemplo, no Carioca com 2 jogos, 2 derrotas, mas jogando com um time totalmente formado por meninos, ali um time sub-23, sub-22, dá pra gente dizer dessa forma, o jogador mais velho tinha 22 anos. Quando tem um tempinho, você consegue acompanhar o Vasco da Gama ainda, Praz?
Não, acompanho muito os times que eu passei. Vasco, Curitiba, Palmeiras, Ceará. O Vasco está passando mais uma vez por um momento difícil, né, cara? O que me deixa chateado é isso. O Vasco teve vários momentos, várias oportunidades de reconstrução, em momentos até mais propícios que esse, né? Estou dizendo em vista da questão financeira, que é a cota de televisão. Agora ele vai ganhar a mesma cota de televisão do time da Série B. Antigamente ficava com a mesma cota da Série A pelo menos um ano. Então o Vasco perdeu várias oportunidades e agora vai para um momento mais difícil, mais duro, né? As brigas políticas, eu acho que destroçam o Vasco, né? Todos os times têm problemas políticos, o Palmeiras eu acompanhei tem, o Curitiba tem, mas no Vasco a coisa sobe de nível, né? A gente viu nas últimas eleições do Vasco, nenhuma eleição foi tranquila. Todas tiveram brigas judiciais desde 2008, né? Todas tiveram brigas judiciais e liminares. E isso acaba tirando a tranquilidade para poder trabalhar, deixa o ambiente tenso e também a credibilidade do clube perante o mercado, né? Para conseguir se reerguer, porque não vê no clube um ambiente bom para se investir por causa justamente dessa guerra política que sempre tem. Sobre esse processo de reconstrução, mais um processo no Vasco da Gama, o quarto agora que se inicia. Aproveitando sua experiência também, Praz, aposta no Marcelo Cabo, que é um técnico que tem experiência em acesso, foi assim com o Atlético Goianiense em 2016 e também com o CSA em 2018. Você acha que foi uma aposta certa? Existe essa coisa de trazer um técnico certo para disputar a Série B? Eu acho que existe a aposta certa de acordo com o perfil de grupo que tu vai montar, né? Tu tem que entender o perfil de grupo que tu vai montar, o que tu tem, e trazer o treinador, ou então ao contrário. Tu trazer o treinador e montar o grupo com o perfil dele, né? Eu acho que o Vasco, a primeira coisa que tem é botar o pé no chão, tomar ciência do momento e da condição que ele vive, né? Que não é o Vasco da Gama das épocas gloriosas, e ele tem que trabalhar para voltar a ser. É um clube que tem um potencial absurdo. Poucos clubes no país têm o potencial que tem o Vasco. É só ver aí que construiu o CT com o apoio da torcida. Em questão de um mês e pouco fez uma campanha de sócios, conseguiu quase 200 mil sócios. Nenhum clube no Brasil conseguiu fazer isso. Só que no Vasco as coisas politicamente são muito complicadas, né? Tenho certeza que se conseguissem acalmar essa questão política, a torcida iria abraçar como abraçou de novo e carregaria o clube. Mas é bem complicado, né? Esse momento que o Vasco passa, apesar da torcida ter essa dimensão imensa que tem. Para a gente começar a encaminhar a nossa conversa para um final, queria saber sobre os seus planos, né? A gente abriu falando sobre essa nova fase sua, né? Tem 10 dias aí que você parou oficialmente de jogar futebol profissional. Você falou que está curtindo aí no momento de folga, né? Nem bateu ainda aquela coisa de pensar, e agora o que eu vou fazer? Mas queria saber que você planeja alguma coisa, você quer ficar perto do mundo do futebol, de repente se interessa por uma trajetória como técnico, como preparador de goleiros. O que você já pensou aí no hall de possibilidades, que para você esse hall deve ser gigantesco, né? Bom, como falou, faz pouco tempo, né? Mas eu sou um cara que sempre racionalizei muito as coisas, né? Então, para parar, eu pensei bem, foi uma coisa planejada. Eu, no meio do ano que vem, estou me formando em administração, né? Já vim estudando há 3 anos. Eu devo ficar no futebol, até porque eu estou no futebol desde os meus 11 anos, né? E é o que eu gosto muito do meio esportivo. Agora, dentro das 4 linhas, praticamente impossível. Eu acho que eu vou mais para o lado de fora, para o lado de gestão, para coordenação, para agenciamento, alguma coisa ligada fora das 4 linhas. Então, eu imagino que a gente ainda ouça você, entreviste você, mas só sobre assuntos fora de campo, sobre gestão, sobre business. Mas quando a gente fosse lembrar do Fernando Praz goleiro, o que você gostaria que o torcedor se lembrasse? Que característica sua que você gostaria que ficasse marcada na memória do torcedor? Quando tiver daqui 5, 10 anos, aquela conversa de botequim, os amigos lembrando dos grandes goleiros, quando caísse no teu nome, o que você gostaria que as pessoas se lembrassem do Praz? Cara, eu acho assim, a parte técnica, né? Tu vai levantar a discussão, alguns vão achar que tu é um bom goleiro, outros mau goleiro, outros vão achar que tu é um goleiro mediano. Isso é percepção de cada um, né? Agora,